Elon Musk e a NASA têm um objetivo em comum: enviar seres humanos a Marte. No entanto, Musk está ansioso para realizar esse objetivo muito mais rápido do que a NASA. Mas há uma reviravolta. A NASA se deparou com uma grande descoberta em Marte, e isso está fazendo com que Musk desacelere seus planos de colonização de Marte. Então, o que exatamente a NASA encontrou em Marte? Como essa descoberta afetará os planos de Musk? É sobre isso que nós vamos entender nesse vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Dizem que mentes brilhantes pensam da mesma forma, e é por isso que as mentes mais brilhantes da NASA e da SpaceX estão buscando o mesmo objetivo de enviar humanos para o planeta Marte. No entanto, a escalada e os prazos com os quais as duas entidades estão trabalhando são diferentes. A NASA quer enviar alguns astronautas para Marte na década de 2030, enquanto Musk preferiria enviar muito mais pessoas para o planeta vermelho, se possível, amanhã. No entanto, Musk deveria realmente prestar atenção às descobertas recentes feitas pela NASA em Marte, porque elas afetam diretamente seus planos. Marte é um planeta interessante e a NASA fez enormes esforços para estudá-lo ao longo dos anos. A agência espacial enviou um total de 5 rovers para Marte, incluindo Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. Isso ampliou nosso conhecimento do planeta. Mas quanto mais sofisticados os rovers da NASA se tornam, mais fica claro que há muito mais a aprender sobre o planeta. Dos 5 rovers, apenas 2 rovers da NASA permaneceram ativos: Curiosity e Perseverance. A China também possui um rover chamado Zhurong. A NASA ainda não tem a capacidade de enviar um humano para Marte. Isso porque não tem todas as respostas para os problemas que os astronautas enfrentarão no planeta, incluindo altos níveis de radiação, problemas de gravidade, o longo prazo de viagem para chegar lá e muito mais. E nem mesmo tem a tecnologia para trazê-los de volta para casa ainda. No entanto, os rovers permitem que a NASA explore Marte a um custo relativamente baixo e sem risco para os humanos. Curiosity chegou a Marte em 2012 como parte do Laboratório de Ciência de Marte da NASA, missão MSL. O rover ainda detém o recorde de maior rover já construído em termos de tamanho, enquanto as imagens podem fazê-lo parecer pequeno. O Curiosity tem 3 metros de comprimento, 2,2 metros de altura e 2,7 de largura. É proporcional a um SUV. Desde 2012, o Curiosity tem percorrido o terreno de Marte, cobrindo mais de 27,4 quilômetros a velocidade de até 100 km por hora. Mas é claro, nem sempre está em movimento, ao contrário de seus antecessores que foram equipados com painéis solares. O Curiosity está equipado com um sistema de energia radioisotópica, que produz eletricidade a partir do calor da decadência radioativa do plutônio. O rover também pode tirar selfies fabulosas. O principal aspecto da missão do Curiosity em Marte é ajudar a determinar se o planeta já sustentou vida na forma de vida microbiana. Nesse sentido, o Curiosity tem entregado muitas descobertas que estão moldando como os cientistas veem um planeta vermelho. A superfície de Marte pode ser muito hostil para a vida agora, mas os cientistas suspeitam que bilhões de anos atrás o planeta tinha um clima semelhante ao da Terra. Havia uma atmosfera mais espessa e uma abundância de água líquida fluindo para os rios e mares. A água líquida é crucial para a vida como a entendemos. Então, os cientistas pensam que a vida marciana poderia ter sido sustentada por substâncias como carbono orgânico. Então, como o Curiosity tem nos ajudado a procurar evidências de vida em Marte? Bem, o carbono é fundamental para a vida, pelo que sabemos. Por isso, sempre que detectamos uma forte assinatura de carbono em algum lugar como Marte, isso pode implicar atividade biológica. O carbono está em toda parte onde você possa encontrar vida. No entanto, existem diferentes tipos de carbono. Os átomos de carbono têm 6 prótons, mas o número de nêutrons pode variar. Nos referimos aos átomos de carbono com diferentes números de nêutrons, como isótopos. De todos os tipos de carbono, 3 isótopos ocorrem naturalmente: C12, C13 e C14. Os 2 primeiros são estáveis, mas o C14 é um radionuclídeo. O C12 tem 6 nêutrons, o C13 tem 7 nêutrons e o C14 possui 8 nêutrons. O C12 é o isótopo de carbono mais comum na Terra. Está na fotossíntese ou metabolização de alimentos. A razão para isso é que o C12 tem um nêutron a menos que o C13, que significa que quando se liga a outros átomos em moléculas, faz menos conexões do que o C13 na mesma situação.
Mas por que estamos falando sobre isótopos de carbono? Isso se deve à descoberta feita na cratera Gali. A cratera Gali está localizada em Marte e é um local onde o Curiosity tem estado ativo desde 2012. Os cientistas afirmam que o sedimento foi formado através de intemperismo físico e químico das rochas vulcânicas antes de se depositar no fundo do lago. E há outras razões para os cientistas olharem para a cratera Gali em busca de sinais de vida, como a presença de fontes de energia química, baixa acidez e outros elementos além do carbono, incluindo oxigênio, nitrogênio e enxofre. O rover perfurou rochas na cratera para extrair uma amostra pulverizada, que deposita em seu laboratório de química embarcado. O laboratório é conhecido como CERN, ou Análise de Amostras de Marte. Então, o que acontece dentro do CERN? Aqui é onde o Curiosity utiliza a pirólise para quebrar a amostra e convertê-la em metano. A pirólise é feita em um fluxo de hélio inerte para evitar qualquer contaminação no processo. Então, estuda o gás com espectrômetro de laser sintonizável para descobrir quais dos isótopos de carbono estão presentes no metano. A equipe por trás do Curiosity estudou 24 amostras de rochas e descobriu algo enorme. 6 das amostras continham proporções aumentadas de C12 para C13. Eles usam as proporções de C12 e C13 encontradas na Terra como base para a comparação, percebendo que a amostra da cratera Gali continha mais de 70 partes por mil mais de C12. Na Terra, 98,93% do carbono é C12, e o C13 forma os restantes 1,07%. Mas o que isso significa? Simplesmente, se esses resultados fossem obtidos na Terra, eles sinalizariam que um processo biológico produziu a abundância de C12. Essa é a razão pela qual a descoberta foi emocionante. É assim que funciona na Terra. No passado distante, bactérias de superfície produzem metano como subproduto, conhecidas como metanógenos, e são procariontes do domínio Archaea. Ainda é possível encontrar metanógenos na Terra hoje em pântanos anóxicos, nos tratos digestivos dos ruminantes e em ambientes extremos como fontes termais. Essas bactérias produzem metano, que eventualmente acaba na atmosfera, onde reage ou interage com a luz ultravioleta. Mas os produtos dessas interações são moléculas mais complexas que choveriam na superfície da Terra. Uma vez na superfície da Terra, elas são preservadas em rochas junto com as assinaturas de carbono. É tentador supor que o mesmo processo tenha ocorrido em Marte, o que explicaria de forma convincente a descoberta do Curiosity na cratera Gali. Alguns cientistas, no entanto, têm outras explicações para a descoberta feita pelo Curiosity na cratera Gali. Uma delas é a hipótese da nuvem molecular. A ideia é que o sistema solar tenha passado por uma nuvem molecular há centenas de milhões de anos. O evento é muito raro, mas há evidências de que isso aconteça cerca de uma vez a cada 100 milhões de anos. As nuvens moleculares são compostas principalmente de hidrogênio molecular, mas aquela de que estamos falando pode ter sido uma concentração maior do tipo de carbono descoberto pelo Curiosity na cratera Gali. Marte teria esfriado significativamente como resultado dessa nuvem, e junto com a glaciação não teria permitido que a nuvem molecular se misturasse com o resto do carbono em Marte. Isso resultaria apenas no aumento do nível de C12. No entanto, a hipótese de nuvem molecular permanece altamente improvável, mesmo que valha a pena investigar. A segunda explicação envolve a luz ultravioleta. A atmosfera de Marte contém mais de 95% de dióxido de carbono, e essa teoria diz que o dióxido de carbono interagiu com a luz UV para produzir novas moléculas contendo carbono, que teriam acabado na superfície de Marte através da chuva e teriam sido incorporadas em rochas. Você provavelmente notará a semelhança entre esse processo e o metanogênico. A diferença é que um é completamente abiótico. Uma das formas que os cientistas estão tentando estabelecer qual das três teorias está correta é estudando o ciclo do carbono no planeta vermelho. Mas a Curiosity continuará estudando amostras de rochas e medindo os isótopos de carbono, e os cientistas terão um dia melhor para analisar as rochas de Marte e as amostras coletadas pela outra missão da NASA, a Perseverance, quando chegarem à Terra. Seja qual for a fonte do isótopo de carbono encontrado pela Curiosity, Musk estaria pessoalmente investido no resultado. Certamente Musk gosta de ciência, mas ele está interessado por outros motivos. Ele planeja colonizar Marte. A ambição de Musk é ver humanos vivendo permanentemente em Marte. Ele ainda está se preparando para enviar até 1 milhão de pessoas para Marte, onde começarão uma nova vida.
A colonização de Marte é o principal motivo para o novo foguete Starship que Musk está liderando o desenvolvimento. O foguete de 2 estágios tem muitas características que ajudarão Musk a alcançar sua ambição. Por exemplo, é completamente reutilizável, o que reduzirá muito o custo de lançar humanos e carga para o espaço. O custo é crucial aqui, porque muitas toneladas de suprimentos têm que ser transportadas da Terra para Marte. O Starship também usa combustível que é teoricamente possível de ser produzido em Marte, o que garantirá que haja combustível suficiente para enviar o Starship de volta à Terra. Musk está pressionando a equipe da SpaceX a trabalhar 24 horas por dia para concluir o Starship, o que é necessário se ele quiser cumprir sua meta de enviar o primeiro grupo de humanos para Marte até meados da década. Ele planeja arrecadar fundos para o esforço com o negócio de internet via satélite da SpaceX, o Starlink. No entanto, Marte é muito hostil, e para que os colonizadores sobrevivam no planeta, Musk precisa fazer algo: terraformar o planeta. A ideia é tornar Marte tão habitável quanto a Terra, ou quase. Uma das principais coisas que falam em Marte, e que é um problema para os humanos, é uma atmosfera protetora. Mas Musk teve uma ideia que admitimos ser louca: bombardear os polos com bombas nucleares. Musk teoriza que explodir ambos os polos de Marte com mísseis nucleares criará sóis artificiais que aquecerão o planeta, produzindo uma atmosfera semelhante à da Terra. Musk colocou uma imagem de Marte após a terraformação no saguão da instalação da SpaceX no Texas. Quando isso acontecer, o único equipamento de que os humanos precisarão para sobreviver em Marte serão máquinas de respiração. Agora vamos ouvir o que você pensa sobre os humanos vivendo em Marte na seção de comentários logo abaixo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau.